Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Eu gravo a abertura desta edição aqui no espaço Fly Tour da Superbanca do meu amigo João Martinelli. E na edição de hoje nós temos várias entrevistas especiais. Fomos cobrir um seminário Construindo o Grande ABC, promovido pela Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradores da região, onde eu conversei com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal para o ABC, Everaldo Coelho da Silva. Nesse programa ainda, o único prefeito que esteve nesse seminário foi o chefe do Executivo de São Caetano, Dr. Paulo Pinheiro, do PMDB, e ele conversa com a gente. Assim como o principal anfitrião do acontecimento, o presidente da M. Bigucci, empresário Milton Bigucci. Tem mais um bloco ainda, a gente fala de corretores de imóveis, eu falo com o Viana Neto, que é o presidente do CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. E falo também com um corretor que está botando fogo aí no mercado imobiliário na região, o Júlio César Batistella, que é da RIMAX Brasil. Nesse programa ainda eu falo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Aparecido Inácio da Silva Alcidão, e tem mais duas entrevistas do primeiro Expo Vinho ABC. E para encerrar o programa, um bloco conversando com o médico ortopedista, cirurgião de coluna, Dr. André Evaristo Marcondes César. Antes de começar o programa, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje a gente acompanha durante todo o dia a um seminário denominado Construindo o Grande ABC, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, como o maior patrocinador deste evento, promovido pela Associação dos Construtores Imobiliárias e outros segmentos do mercado imobiliário do Grande ABC, a SIG ABC. Eu tenho agora a honra e a satisfação de conversar com o superintendente regional para o ABC da Caixa Econômica Federal, Everaldo Coelho da Silva. No seu pronunciamento, você falou a respeito de números importantes do financiamento imobiliário aqui no ABC, 2,1 bilhões no ano passado, esse ano já bateu 1,8, deve superar essa meta e prevê, até de maneira bastante otimista, um crescimento de 10% a 15% para 2015, é isso mesmo, Everaldo? Sem dúvida, Joaquim, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Eu queria dizer que realmente, por isso que esse fórum de discussão, que é o Construindo o Grande ABC, é justamente para a gente olhar para o futuro e ver o que vem pela frente. Realmente, os nossos números são muito desafiadores. Chegamos em 2 bilhões e 100 no ano passado, esse ano já ultrapassamos a marca de 1 bilhão e 800 até setembro, então devemos ultrapassar os 2 bilhões e 100. Estudos nossos internos mostram que há uma tendência de crescimento ainda em 10% a 15% sobre esses números para o ABC. A nossa expectativa com Minha Casa Minha Vida 3, que já foi lançado. Nós temos 3 milhões de unidades, é isso? 3 milhões de unidades para os próximos 4 anos, mas dentro do Minha Casa Minha Vida 2, que nós estamos concluindo esse ano, foi proposto uma prorrogação com mais 350 mil unidades até o primeiro semestre de 2015, justamente para fazer frente a toda a transformação do Minha Casa Minha Vida 2 para o 3. Então, nós não teremos interrupção com mais 350 mil unidades e mais os 3 milhões de unidades que serão feitas ao longo dos próximos 4 anos. Fora os grandes investimentos que fazemos na região, em todos os segmentos do mercado imobiliário, acreditamos que tranquilamente ultrapassaremos essa marca de 10% a 15% de crescimento. Ótimo. Eu estava dando uma lida na pesquisa que a SIG ABC fez com várias imobiliárias, vários construtores aqui do ABC,
Eles manifestam também esse otimismo com uma certa cautela. É claro, 2014 não foi um ano tão bom para eles quanto foi 2013, né? Houve até um pouquinho de redução de vendas no primeiro semestre, o segundo semestre não está encerrado ainda, mas ao mesmo tempo eles concluem que o desenvolvimento da região passa necessariamente pelo incremento do mercado imobiliário. É essa a visão também que a Caixa Econômica Federal tem e por isso esses investimentos? Sem dúvida nenhuma. O mercado imobiliário da construção civil, ele é o grande indutor de transformação da sociedade. Então, o que nós temos aí é um grande desafio pela frente. Eu acho que esse ano, 2014, tem muito do componente político nessa situação. Até que se decidisse toda a questão eleitoral, fica sempre uma sensação de como vai ser o futuro. Eu acho que a fala da presidenta, ontem, em diversos veículos de imprensa, mostram uma tranquilidade e que o olhar está sendo visto para grandes reformas que serão feitas no país, que dá uma tranquilidade ao empresariado investir novamente, poder ir à frente e com recursos que nós estamos disponibilizando. Quer dizer, não vai faltar recursos, disposição da Caixa, e eu tenho certeza que o mercado imobiliário vai reagir bem a toda essa demanda. Legal, vamos falar um pouquinho da Caixa aqui no ABC. Eu vi um vídeo muito bonito preparado aí sobre a presença da Caixa Econômica Federal em todo o grande ABC, 59 agências, acho que é isso, e várias outras informações importantes. Fala um pouquinho da atuação da Caixa Econômica Federal aqui no grande ABC. Então, nós temos transformado toda a região, né? Com os prefeitos, nós temos uma parceria muito grande. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aqui em 2000, 13 agências da Caixa em todo o grande ABC. Hoje nós estamos com 59, com perspectiva de chegar em 80 unidades em toda a região. Então, é uma grande transformação. Nós estamos colocando unidades em regiões que não eram assistidas pelo sistema bancário, justamente para trazer essa população para o mercado bancário e depois para o mercado imobiliário, que é aquilo que normalmente as pessoas procuram. A gente entende que, colocando mais pontos de atendimento, facilita até para que a questão da mobilidade. As cidades enfrentam esse problema, né, de concentração para os centros, justamente para resolver os seus problemas pessoais na questão financeira. Então, cada vez que você coloca uma unidade em regiões mais afastadas, você tira aquele fluxo natural para o centro da cidade e resolve a questão da mobilidade. Mas nós temos investimentos no crédito pessoa física, crédito pessoa jurídica, nós estamos batendo recorde ano a ano de investimentos. Nós somos o grande parceiro da pequena e média empresa, justamente para fomentar que haja investimentos em todos os segmentos para que a gente possa crescer juntos. Maravilha. Everaldo, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, prazer é meu. Ótimo. Everaldo Coelho da Silva, superintendente regional da Caixa Econômica Federal pro ABC, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse seminário Construindo o Grande ABC, promovido pela SIG ABC, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o prefeito de São Caetano do Sul, Dr. Paulo Pinheiro. Dr. Paulo falou aí no seu pronunciamento na abertura a respeito das dificuldades até de trazer o Minha Casa Minha Vida, programas habitacionais do governo federal para São Caetano em função do valor do metro quadrado, uma cidade de 15 quilômetros quadrados, onde, obviamente, o custo acaba sendo bastante elevado. Mas o senhor disse que tem tratativas aí de tentar minimizar essas dificuldades, driblar. Como é que está essa conversa com o governo federal, com os construtores, para trazer também esse desenvolvimento para São Caetano do Sul? Isso já é uma preocupação constante desde que eu assumi o governo e faz parte do nosso programa de governo para dar moradias populares para as pessoas que realmente estão precisando, que sejam moradores da cidade. Tem programas de construção de casas populares em que as inscrições são feitas para qualquer habitante do estado de São Paulo. E aí não nos interessa, porque continua ficando a defasagem de moradias para o morador de São Caetano do Sul, aquele que tem casa de aluguel, aquele que vive com parentes porque não tem lugar para onde morar. E a nossa preocupação é essa, fazer moradia popular, mas para o munícipe de São Caetano do Sul, para o morador de São Caetano do Sul. Por isso que eu estou conversando com a Caixa Econômica Federal, para, na época de já concretizar a construção, os inscritos sejam os moradores de São Caetano do Sul. E essa área eu estou tentando viabilizar e depois conversar com a Caixa Econômica Federal
para fazer o projeto de construção dessas casas populares. Ótimo. Agora, é lógico que num seminário como esse, eu estava até conversando antes da abertura com o presidente da SIG-ABC, o empresário Milton Bigucci, e falando que ele traz várias visões do mercado, do construtor, o corretor de imóveis, o consumidor, a Caixa falando de crédito, e nem tudo são flores numa discussão como essa. Há pontos conflitantes. Eu estava lendo atentamente aqui a pesquisa que a Associação dos Construtores realizou com o mercado, e um dos pontos que eles detectam como de dificuldade para o desenvolvimento econômico é a burocracia. E aí entra o conflito. O que o senhor está fazendo na Prefeitura de São Caetano? O que São Caetano pode fazer para minimizar a burocracia e permitir que o setor desenvolva de forma mais contente? Ou a burocracia é necessária para se conter também um crescimento, às vezes, desenfreado? Olha, São Caetano do Sul é uma cidade até que ganhou reconhecimento por um programa que nós temos de desburocratizar. Através do Via Rápida, hoje se abre uma empresa em São Caetano do Sul, qualquer empresa, no máximo em 3 dias. E, voltando para o lado da construção civil, a construção civil é um elo e um parceiro de crescimento de qualquer município, porque a necessidade de construção, logicamente, que a construção civil precisa, é um empresariado que tem que ter lucro. Mas nós, do município, nós gestores, precisamos muito dessa mão de obra, desse pessoal especializado em querer trazer progresso para as cidades. E a construção civil é um desses elos. Já que o senhor falou do doutor Milton Bigucci, eu vou chamá-lo aqui. Obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Agora eu quero aproveitar e já conversar com o Milton Bigucci, presidente da M. Bigucci e da SIG-ABC. Que evento, hein? Faltou cadeira para o pessoal se acomodar na solenidade de abertura. Mas era uma expectativa boa que nós tínhamos, porque o do ano passado, que você esteve presente, o primeiro já foi um sucesso, e nós tínhamos certeza que esse segundo seria também. E hoje o volume de pessoas aqui presentes, inscritas, construtores, empreendedores, incorporadores, donos de imobiliárias, administradores de condomínio, realmente foi um sucesso muito grande. E agora nós estamos vendo em cada uma das salas aqui neste hotel em Santo André e ouvindo e aprendendo com esses palestrantes. Ótimo. O que me chamou a atenção no material distribuído aqui na chegada foi essa pesquisa que vocês encomendaram. Uma pesquisa que faz um raio-x do mercado imobiliário no Grande ABC e coloca um dos pontos fundamentais aí, que o desenvolvimento do setor depende fundamentalmente da economia nacional. Como é que consegue equacionar esse problema? A gente vive um momento delicado da economia. Tudo bem, acho que já passou a eleição e isso estava também ajudando a frear um pouco os investimentos. Qual a perspectiva para 2015? Eu não consigo ver desenvolvimento na construção civil se os outros setores não estiverem bem. E isso todos nós estamos vendo. Todos nós, empresários, trabalhadores, políticos, todos estamos vendo. Eu acredito que neste segundo mandato nós teremos uma remexida, uma mudança total para que todos os setores realmente voltem a caminhar. Nós tivemos nesse último ano uma diminuição de ritmo, principalmente da indústria, não da indústria de construção. A indústria de construção agora, em 2014, também deu uma diminuída grande de desenvolvimento, mas eu quero crer e confio e que nós teremos agora, neste novo mandato presidencial, uma dinâmica maior, ouvindo aquilo que eu tenho insistido. Nós não podemos ouvir apenas uma classe de pessoas, que seria o trabalhador. O trabalhador eu adoro porque eu sou um trabalhador e já fui empregado também. Nem sempre, eu não nasci empresário. Então, eu admiro e respeito e eu acho que é assim que tem que ser feito, ouvir o trabalhador. Porém, nós temos que ouvir mais também, mais ainda, o empresário, porque o empresário é aquele cidadão que vai investir numa região, vai investir num determinado segmento e vai trazer emprego, vai trazer desenvolvimento. Nós estamos no país hoje com um PIB muito pequeno e, infelizmente, eu acho que tem como dinamizar. Eu tive a oportunidade de falar isso com o ministro, o Mantega,
e ele realmente entendeu, me convidou para ir a Brasília conversar com ele. Infelizmente eu vi aí, parece que ele deverá sair do governo, mas deverão vir outros, mas eu acho que tem que vir com essa ideia. A ideia, eu propus isso quando a MB Gusser recebeu o prêmio da melhor consultora de capital fechado do Brasil, aí no City Hall, em São Paulo, agora, no mês passado, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu acho que se o governo enxergar desta forma, ouvir os dois lados, o trabalhador, que tem que ouvir mesmo, e ouvir também o empresariado, porque aí nós faremos desse país realmente aquilo que nós estamos buscando há anos. Ótimo. Milton, obrigado pela entrevista, parabéns pelo evento e até uma próxima oportunidade. Obrigado você pela presença. Ótimo. Milton Bigossi, presidente da MB Gusser, da Associação dos Construtores Imobiliários do Grande ABC, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora nesse seminário Construindo o Grande ABC, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto. Viana, parabéns, hein? Pela primeira vez eu vi uma manifestação, num pronunciamento para a categoria, com tamanha sinceridade, até um certo puxão de orelha em muitos corretores de imóveis, defendendo algo que, sem dúvida nenhuma, é salutar para o desenvolvimento da categoria, que é, acima de tudo, a ética. E eu confesso que eu saio da sua palestra com uma visão completamente diferente do que é o corretor de imóveis de verdade. É isso que você vem buscando na presidência do Cresce São Paulo? Pois é, Joaquim. Eu tenho notado ao longo dos últimos anos, numa interpretação mais aprofundada na nossa atividade profissional, que o próprio corretor desconhece a sua razão de ser. O próprio corretor não sabe o valor que tem para esta sociedade. Eu tenho buscado aí, diariamente, eu tenho feito palestras em todo o Brasil, viajado muito, levando esta interpretação, porque é uma interpretação que valoriza a atividade profissional, que num primeiro momento nos assusta, porque afinal de contas, todas as vezes que você fala que a única saída é obedecer à lei, e o ser humano é assim, a partir do momento que você tem a lei, a primeira coisa que ele pensa é como burlar a lei, porque ele sabe que a lei vai trazer alguma restrição. Ao contrário do nosso código de ética, da nossa legislação, que ele é expansivo, ele nos dá mais possibilidade de ser bem remunerado e a possibilidade de ter o cliente fidelizado. Então, aquele que segue o código de ética, aquele que sabe efetivamente a sua posição dentro desta cadeia produtiva, ele tem muito mais sucesso num prazo de tempo muito mais curto. E a partir do momento dessa constatação, eu tenho levado o Cresce a agir nessa direção. E tenho tido a sorte, tanto da diretoria quanto do Conselho Pleno, acompanharem essa linha de raciocínio. E é o que nós temos levado para as autoridades, para os empresários, para os corretores. E graças a Deus está sendo muito bem acolhida a tese, respeitada, e nós temos conseguido uma adesão muito grande. Então eu acredito que a imagem do corretor de imóveis, a partir disso, passa a ser muito valorizada pela sociedade. E eu também passei a entender, eu tenho entrevistado alguns advogados ultimamente, e até recentemente num programa de televisão, num jornal, um advogado falou assim, não, a gente precisa entrar na justiça porque hoje os corretores de imóveis estão querendo fazer com que o comprador pague aquela comissão que é de 6 ou 8% da venda de imóvel, quando isso deve ser pago pelo vendedor. E assistindo à sua palestra, eu consegui compreender
a tua interpretação. Na verdade, esse valor ele já consta do preço final do produto. Sim. O consumidor, o comprador é sempre quem está pagando, independente. Da questão, da forma como se coloca. Mas hoje, o Ministério Público, a Justiça, em alguns casos, tem entendido diferentemente, né? Como é que você vê isso aí? Eu acho que é uma questão de conscientização das autoridades. Hoje foi publicado no Diário Oficial a abertura de uma consulta pública, de uma portaria que nós estamos lavrando e que busca esclarecer melhor, nem a sociedade, mas sim essas autoridades que equivocadamente têm analisado de maneira desfavorável aos corretores e às imobiliárias, mas por desconhecimento das razões da atividade profissional da intermediação imobiliária. É importante que todos entendam que um cliente, quando está sendo atendido num plantão por um corretor de imóveis, o corretor tem, perante aquele cliente, as mesmas obrigações e os cuidados que ele tem que ter com quem ele colocou naquele plantão. Então, o corretor de imóveis, ele não é um vendedor, ele é um intermediador. E ele está ali para assessorar tecnicamente aquele que está querendo adquirir um imóvel. Ele não é empregado do incorporador, ele não é empregado da imobiliária, não existe isso. Ele é um profissional liberal que está ali para cumprir com o seu trabalho, para facilitar o negócio entre quem está vendendo e aquele que está comprando. Nós não exercemos uma atividade de venda, o nosso código de ética nos proíbe de influenciar sobre a decisão do cliente. Nós temos que apresentar os detalhes técnicos e a decisão tem que ficar por conta do cliente. Então, a partir do momento que eu não sou contratado por quem está vendendo e nem contratado por quem está vendendo, quem está comprando, eu tenho a ampla liberdade de acertar a minha remuneração com qualquer uma das partes, principalmente se ele veio para o meu plantão avisado de que ele é o responsável pela remuneração do corretor que irá atendê-lo. Então, eu acredito que a partir da edição desta portaria, que deverá se dar aí cerca de 40 dias, que nós temos agora a consulta pública, e no dia 30 de novembro nós vamos ter uma audiência pública. E só depois dessa audiência pública é que a portaria será levada à apreciação do Conselho Pleno, coisa que deve acontecer por volta de 14 a 15 de dezembro. Então, a partir dali, as coisas certamente serão pacificadas. E outro detalhe que me chamou a atenção foi o fato de você colocar que muitas vezes a Justiça não exige, por exemplo, que para se filiar ao Conselho, o corretor tenha que apresentar diversas certidões negativas. E aí vocês tomam a iniciativa de ir buscar essa certidão para garantir que só seja dado o número do CRES, que é importantíssimo, para pessoas que têm uma reputação ilibada. É por aí, mais ou menos. Pois é, Joaquim, para você ver como é que são as coisas, né? O CRES estava exigindo que a pessoa desse uma declaração que nunca havia sido processada, que não tivesse título protestado, e aí ele tinha que apresentar as certidões. Pois o Ministério Público entrou com uma ação proibindo esta prática. E, evidentemente, a Justiça deu ganho de causa. Então, você imagina uma pessoa que esteja sendo processada por pedofilia, por estelionato, como é que essa pessoa vai ser corretor de imóveis? É um verdadeiro absurdo. Precisamos, pelo menos, deixar sobrestado até a decisão final do processo. E, se ele for condenado, não pode entrar no CRES. Imagina você, um cidadão condenado por pedofilia, entrando dentro de um imóvel, você lá na tua empresa, trabalhando, a tua família sozinha lá em casa, e entra um cidadão desse dentro do teu lar. Um verdadeiro absurdo. Então, nós tomamos a iniciativa de não exigir nada de ninguém. Porém, nós corremos atrás das informações. Nós buscamos as informações espontaneamente e sem ônus para aquele que está requerendo a sua inscrição. E quando aparece algum problema, evidentemente que nós indeferimos o pedido de inscrição. E aí deixa ele entrar na Justiça e vamos discutir. É assim que estamos fazendo. É isso que eu chamo de responsabilidade social. Precisamos conversar mais vezes, viu, Viana? Vamos marcar uma entrevista lá no CRES para mostrar mais desse trabalho, que eu tenho certeza de que, se a maioria dos corretores ainda não conhece, imagina o resto da população. O programa fica à disposição para a gente mostrar esse tipo de atividade que é fundamental para o desenvolvimento do país. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Tá, eu é que agradeço a oportunidade, Joaquim. E o CRES está lá de portas abertas também no que precisar. Muito obrigado. Obrigado. José Augusto Viana Neto, presidente do CRES São Paulo, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi.
A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, para encerrar essa cobertura aqui no segundo encontro Construindo o Grande ABC, promovido pela Associação das Construtoras Imobiliárias do Grande ABC, eu converso com um corretor de imóveis, o Júlio César Batistella, que é o representante regional da Remax Brasil, Remax que é a maior franqueadora de imobiliárias do mundo. É isso, Júlio César? Primeiramente, agradeço a você, Alessi, pelo convite. Estou super surpreso aqui com esse evento e realmente você está falando a palavra certa. Nós somos a maior empresa franqueadora imobiliária do mundo, presentes em 97 países e estamos aqui no Brasil agora fazendo um grande trabalho e eu, responsável pelo ABC, então vamos desenvolver esse trabalho aqui juntamente com nossos empresários imobiliários. Maravilha. Eu acabei de entrevistar agora o presidente do Cresce São Paulo, o Viana, e ele falando da responsabilidade social do corretor de imóveis. Ele falou na palestra dele, inclusive, de o corretor ter seguro para ele poder assumir as responsabilidades sobre aquele produto que ele vende. Que ele falou que ele nem vende, que ele intermedia a negociação. Você que é da área de franquia há muito tempo, como você vê esse papel do Cresce como representante aí do corretor de imóvel? Olha, foi muito interessante a palestra dele, porque vem de encontro justamente com o legado que a Remax quer passar dentro da corretagem de imóveis, né? A responsabilidade da Remax hoje no Brasil é justamente profissionalizar esse mercado que, infelizmente, não está sendo muito bem tratado pelos compradores e vendedores do Brasil. E o legado realmente que a gente quer é profissionalizar, no entanto, é o seguinte, dar respaldo civil, respaldo regional dentro do nosso interesse em relação a esse profissional. Nós estamos com um trabalho justamente para a evolução deste profissional. Nós queremos que ele seja muito bem cuidado, muito bem representado na nossa nação profissional. Legal. Então, no dia que eu conversei com o Hernani, que é o CEO da Remax Brasil, a gente gravando, inclusive, lá na Superbanca do meu amigo João Martinelli. Aliás, eu fui CEO, não, VP, que é o vice-presidente, né? E o Hernani falava, estava chegando a Remax Brasil aqui para o ABC. Ele já anunciava em primeira mão aqui no programa o primeiro contrato de franquia. Parece que a coisa está crescendo. Como é que está o trabalho da Remax aqui no ABC? Graças a Deus, nos 4 meses que estamos trabalhando fortemente no ABC, eu tenho a liberdade de falar de uma, que é a Amazing Brokers, a antiga 121, que se converteu agora em Remax. A segunda, que já está sendo convertida, também não estou autorizado a falar, mas é em São Bernardo também, é a segunda grande empresa imobiliária em São Bernardo, que está se transformando em Remax. É uma parceira. E eu acredito que agora em Santo André, com nossas contratações, novos representantes de consultores de vendas e franquias, e em São Caetano também, que eu tenho feito um trabalho presencialmente também para conhecer os novos empresários, né? Eu tenho certeza que em pouco tempo, pelo menos até o final do ano, temos mais pelo menos 2 ou 3 conversões, e também os startups, que são empresas, são empreendedores, novos empreendedores que querem investir no mercado imobiliário, com novas franquias. O gerente regional da Caixa Econômica Federal aqui para o ABC, o Everaldo, falou na palestra, falou em entrevista para a gente, ele tem uma perspectiva de crescimento do mercado de 10% a 15% para 2015. 2014 não foi o melhor ano da vida do mercado imobiliário, 2013 foi muito melhor, 2014 ele atribui até a questão eleitoral, então essa disputa acaba atravancando. A gente teve Copa do Mundo também, que parou bastante a movimentação do mercado. Você também está otimista para 2015? Sim, muito, muito otimista. Aliás, eu tenho uma particularidade que eu digo o seguinte, Carnaval tem todo ano, Natal tem todo ano, eleições a cada 2 anos. E, para ter uma ideia, a Copa do Mundo, para nós, especificamente em junho, foi um dos melhores momentos de vendas da nossa sede.
A nossa loja aproximadamente vendeu 10 milhões de reais no mês de junho, que é o mês da Copa. Mesmo com Copa e tudo? Mesmo com Copa, com tudo. Aliás, o grande diferencial nosso é o seguinte, nós não olhamos os problemas, nós vamos atrás das soluções de novos investimentos. A gente tem um prisma de olhar ocular de investimento diferenciado um pouquinho do mercado nacional, que realmente a gente tem um paradigma que sempre tem uma parede na frente dos problemas. A gente sobe essa parede e vê por cima desses problemas as soluções e os novos negócios que a gente pode fazer pela frente. Tenho certeza que o nosso crescimento de 2014 foi muito bom, apesar desses eventos extras que a gente tem fora do nosso controle. 2015 vai ser fantástico e eu espero que até 2018 nós alcancemos nossas 1.000 franquias no Brasil, 300 em São Paulo e aproximadamente 50 no ABC. Opa, então o otimismo é grande. Júlio César Batistella, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e agradeço você mais uma vez pela essa oportunidade, tá bom? Júlio César Batistella, coordenador da RIMAX Brasil, aqui no ABCD, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alés. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e depois de um bom tempo de recesso aí, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, vereador que está retomando o mandato, estava licenciado também na Câmara Municipal, meu amigo Aparecido Inácio da Silva Sidão, e eu volto para falar de uma articulação extremamente importante para todos os trabalhadores da General Motors de São Caetano do Sul, já que a empresa se planejava para provocar mais de 1.070 demissões, e numa intervenção do sindicato, comandado pelo Sidão, ele conseguiu transformar isso em layoff. É um período em que o pessoal não vai trabalhar, vai receber um pouco menos, mas não vai perder o emprego. O Sidão vai explicar bem como é que vai funcionar esse layoff. Sidão, tudo bem? Tudo bem, Joaquim, é um prazer retomar aí as atividades e dar uma entrevista aí para o seu programa que realmente tem batido o recorde de audiência, e a gente tem a satisfação de poder ter alcançado com objetividade e com sucesso essas negociações. No primeiro momento a empresa estava intransigente, não abria mão de fazer as demissões, e nós mostramos para a empresa que não seria o melhor caminho. E ela, a duras penas, dialogando, discutindo, entendeu o posicionamento do sindicato, e nós, levamos para a Assembleia, suspendemos as demissões até então que estava sendo realizada e implantamos o layoff, do qual se dará a partir do dia 10 de novembro, com termo dia 9 de abril. Então, seria aí 850 trabalhadores que estariam com o contrato de trabalho suspenso. Talvez essa diferença salarial não seja tão significativa, até porque ele vai receber um valor do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, R$ 1.304, que é o teto estabelecido aí pelo governo, e a General Motors fará a complementação do seu salário. Então, talvez a diferença salarial seja aí a mínima possível, porque a empresa vai fazer a complementação do líquido, então vai descontar uma série de outras questões. Talvez o único prejuízo realmente que você enxerga no primeiro momento é o não depósito do fundo de garantia. Mas no total de salário, de remuneração, talvez esteja aí trabalhando em torno de 95%, 100%. Talvez chegue até, a determinados casos, 100%. Então, não vai haver uma perca significativa. Legal. E o mais positivo de tudo isso aí é você ter um fôlego nesses 5 meses para que nós possamos acreditar, e acreditamos que a economia poderá voltar à sua normalidade, e com isso
esses trabalhadores retornariam a seus postos de trabalho tranquilamente. Poderia ser até num prazo mais curto dos 5 meses. Legal. Agora, são 5 meses, na volta, se acontecer de não ter essa recuperação, que eu também aposto que vai acontecer, teria mais 6 meses de estabilidade, é isso? Como é? Exatamente, e é outro fator positivo, que além desses 5 meses da suspensão de contrato de trabalho, ao retornar, se isso não se normalizar, que seria um caos total, não só para a General Motors, mas com as demais empresas do segmento automobilístico pequeno e médio porte, seria um caos total. Nós garantimos também 6 meses de emprego ou salário. Então, os trabalhadores, os 850 trabalhadores, teriam mais 6 meses de salário aí, ou emprego. Então, mas tudo indica que seria transformado em salário. Então, praticamente, você começando do dia 10 de novembro até, levando os 6 meses em consideração, nós estaríamos dando uma tranquilidade aí para os trabalhadores, uma estabilidade praticamente em 11 meses. Então, é uma negociação importante, positiva, e não existia outra alternativa a não ser procurar esse caminho. É um caminho doloroso, suspensão do contrato de trabalho, mas é menos impactante do que a perda do posto de trabalho. Isso aí não resta dúvida. E não é a primeira vez que vocês fazem mão do layoff, já teve acho que em 99. 99 nós fomos pioneiros, o Sindicato Metalúrgico São Caetano foi pioneiro na implantação do layoff. Eu diria até que pessoas que saíram naquela oportunidade de layoff, todos eles retornaram aos seus postos de trabalho, e nós temos aí pessoas que saíram naquela oportunidade de layoff, que é diretor da empresa, é gerente da empresa. Então, nada que venha desmerecer quem está saindo de layoff. Pelo contrário, são trabalhadores que são, naquela oportunidade, designado para determinada função, e é evidente que uns têm que sair. Hoje a qualidade dos trabalhadores dentro da General Motors está num nível elevado, não tem mais aquele trabalhador de baixa performance, igual costumam falar, que eu não entendo esse linguajar. Então, todos trabalhadores qualificados e altamente produtivos. Então, não tem mais essa questão, porque já foi pincelado bastante. E, então, hoje o nível do trabalhador dentro da General Motors está elevado. Então, aquele que está saindo de layoff não tem nenhum demérito. São trabalhadores do mesmo nível, do mesmo patamar dos demais que continuarão exercendo suas atividades na empresa. Legal. Você não gosta muito de falar de economia com você, porque você tem um conhecimento, até por estar à frente desse sindicato há alguns anos, então você está sempre com negociações. E eu lembro de um programa de televisão que nós fizemos até, que um telespectador ligava, um programa ao vivo e tal, e perguntava, e criticava até o fato de uma boa parte da economia brasileira ser fundamentada na montadora de veículo, no mercado automotivo. E você falava, pô, mas para a gente isso é fundamental, nós temos até que incentivar a venda de carros. Hoje, a gente está aí com o Salão do Automóvel acontecendo em São Paulo, a gente vê, inclusive, reportagens dizendo que as grandes montadoras estão apostando na produção de modelos de alto luxo. Você acha que é por aí a coisa? Ou essa retomada que você acredita que vai acontecer, depende de uma mudança mais profunda na infraestrutura mesmo do país? Não resta dúvida. Acho que o nosso governo, o governo federal, deixou muito a desejar no tocante a se preocupar com essa questão da indústria automobilística em si. Queiramos ou não, a indústria automobilística hoje representa 20%, 25% do PIB brasileiro. Porque a partir do momento que a indústria automobilística cai no sistema negativo, os demais âmbitos de atividade, tudo sucumbe-se, porque ela é a árvore que dá sustentação em todas essas questões. Essa questão de alto nível, carros padrões, é para uma qualidade de pessoas que têm poder aquisitivo elevado. Eu tive a ousadia não, a satisfação de ver numa reportagem aí, carro lá no Salão de Automóvel de 5 milhões, 4 milhões de reais. Então, são valores altamente impactantes. E quem vai adquirir esses veículos? Já disse, pelo que da própria reportagem, falando que já tinha vendido 30 veículos.
mas não são veículos que terão mercado. Eu acho que a BMW está instalando-se aqui, essa empresa no Brasil, é evidentemente que terá um preço mais acessível. Não sei se vai ter mercado para que a empresa possa atender essa demanda, mas tudo indica que tenha, porque a partir do momento que você começa a ter estrada e dá condições para que esses padrões de carro de luxo possam andar tranquilamente, tudo isso vai se desenvolvendo. É desenvolvimento para o país. Se o país quer atingir primeiro mundo, qualidade, tem que partir desse pressuposto. Não resta a menor dúvida. Legal. Sidão, a gente vai falar mais vezes. Parabéns pelo layoff, pelo acordo com a GM aí. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer poder falar e dar essas informações aos telespectadores. Ótimo. Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, vereador pelo Solidariedade, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. E agora na primeira Expo Vinho ABC, a gente vai falar de vinho alemão. Eu tenho a grata satisfação de encontrar aqui a Vivian Kelber, que é da Weinkeller, uma empresa que importa há 3 anos, novinha. Há 3 anos, bem nova. Vinhos alemães e vinhos de muita qualidade, porque a região que eles estão representando aqui é chamada de a Toscana alemã. Por que a Toscana alemã, Vivian? Toscana alemã porque é uma região mais quente do que as outras, né? Então crescem mais uvas, outros tipos de frutas que não crescem em outras regiões da Alemanha, né? Então o pessoal do norte vem passar as férias nessa região e isso acaba tornando essa região conhecida como a Toscana alemã. Legal. E a gente estava até comentando que o brasileiro teve uma experiência meio desagradável, há coisa de 30 anos, com aqueles velhos vinhos, garrafas azuis, tal, que não eram bons e que acabaram comprometendo a imagem do vinho branco alemão aqui no Brasil. Hoje não, hoje a gente sabe que tem vinhos brancos alemães fantásticos. Essa região está muito ali na divisa com a Alsácia, na França. Tem essa uva Gewürztraminer, que é uma uva mais adocicada, mas para você, bem aromática. Para você, para quem gosta, por exemplo, de uma ostra, para quem gosta de frutos do mar, isso acompanha muito bem. Agora, é legal que você consegue trazer esses vinhos de muito boa qualidade num preço legal, né? Quer dizer, o custo-benefício, a relação custo-benefício é interessante para o consumidor. É muito bacana, porque a gente escolhe todas as vinícolas a dedo, né? A gente vai conhecer o produtor e se ele não tiver a mesma filosofia que a Weinkeller, a gente não trabalha, né? Então a gente realmente escolhe o melhor custo-benefício, a gente traz só de pequenos produtores e foca aqui no Brasil em cliente final. A gente não quer trazer vinho de massa. A maioria dos nossos vinhos são orgânicos ou biodinâmicos, né? E a gente não faz questão de alastrar muito. A gente quer trabalhar com pessoas que gostem de experimentar vinhos novos ou que já conheçam vinhos alemães, né? Então isso está sendo um trabalho muito bacana. Está sendo um trabalho pequeno, mas que já está tendo um resultado muito grande. E aí que entra o X da questão. Apesar de serem vinhos muito bons, eles não são caros. Você estava falando R$60, R$70 o preço médio, o que para um vinho desta qualidade é um custo muito, muito acessível, né? Com certeza. Com certeza, esse é o nosso ponto forte. E vocês fornecem direto para alguns restaurantes, é isso que você estava me explicando, né? Não vai, o consumidor não vai encontrar em supermercado, não vai encontrar em lojas, mas vai encontrar em lojas como, por exemplo, o Melhor Vinho do Mundo, que é parceiro de vocês. É parceiro nosso aqui no ABC, né? Eles estão fazendo um trabalho muito bacana de divulgação e eles estão explicando bem também o que é um vinho alemão, né? Porque o rótulo também não é muito fácil de ler, é uma língua difícil e eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Né? Você é descendente de alemão? Sou neta. Neta. Isso. Por isso que você fala com uma certa facilidade. Mas, Vivian, parabéns pelo trabalho aí. E a gente vai falar mais vezes para mostrar. Olha, eu estou vendo um vinho ali, é um rosé ali. Esse rosé fantástico. Como é que é o nome do rosé? Ele chama Portuguesa Rosé.
Portuguesa Rosé. Em homenagem ao Brasil aí? Não, na verdade é uma uva que veio 1600 e pouco para a Alemanha. Hoje em dia ela é extinta em Portugal e na Alemanha eles produzem principalmente o rosé como um vinho de verão. Então, nada melhor do que trazer esse vinho aqui para o Brasil, que tem quase 10 meses de verão, né? Lógico, e agora está chegando ainda o verão forte aqui no Brasil. Isso é altamente recomendável. Vivian, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Vivian Kelber, da Weinkeller, conversou com você, falou de vinhos alemães aqui na primeira Expo Vinho ABC. E agora eu converso com o Guilherme Rodrigues, da Vinos e Vinos Importadora. Está aqui na primeira Expo Vinho ABC, com produtos do Chile e da Itália, mas trabalha com produtos de outros países também, né, Guilherme? Também, trabalho com França, a gente está trazendo um pouquinho de Argentina agora e começando a pensar em trazer em Portugal e Espanha. Legal. Também. Você estava me mostrando aí um Chianti da Toscana, um vinho italiano, um vinho leve. O pessoal que gosta muito de comer pizza, esse Chianti combina com uma pizza, num preço fantástico, é R$60, é isso? R$60 mesmo. Como é que é esse Chianti? Fala um pouquinho dele. 100% Sangiovese, não passa nada em madeira, ou seja, o vinho bem leve, fácil de tomar e harmoniza com diversos pratos, diversos risotos, diversas massas, entendeu? E com diversas pizzas. Fácil. Aí você está também falando de uns primitivos, que os primitivos são muito fantásticos. Tem o famoso primitivo da Mandúria, que é a região onde essa uva dá e tal. Que primitivo você tem aqui para oferecer para o consumidor do ABC? Vamos lá. Tem o primitivo de Mandúria, Castelo de Monforte, também, um vinho na faixa de R$79. Para quem está começando a entrar no mundo do vinho, primitivo é um vinho ótimo. Ele tem um finalzinho levemente adocicado, que é a característica dessa uva. É bem interessante. Caiu muito no paladar do brasileiro. Quanto você falou? 79? R$79. Para um primitivo é um preço muito legal. Mas você está com novidades chilenas aí, né? Você me falava do Sauvignon Blanc, lá do Maipo, como é que é? É Sauvignon Blanc ou não? Que uva que é aquele branquinho ali? Esse... Peñalolén Sauvignon Blanc. Outro vinho também não passa nada em madeira. Muito leve, fácil de tomar, muito refrescante. Ele tem um toque cítrico no aroma que é sensacional. Deixa eu te perguntar, às vezes eu sou amante do vinho também, o cidadão mais antigo, como eu, assim, mais velho, que toma vinho há muito tempo, tem um certo preconceito com esse scrap aqui, essa rolha de alumínio. Não é rolha, não, é alumínio. Isso, alumínio. Agora, a gente sabe, o pessoal fala de crise com rolha e tal, mas a questão não é essa. Esse é um vinho 2013, ou seja, é um vinho jovem, ele não precisa ter aquela rolha para ter toda aquela guarda, porque não é um vinho de guarda, é um vinho para você comprar e consumir. Então, isso não interfere no sabor dele. Não interfere em nada. Na verdade, esse aqui esse é um conceito que chama screw cap. Isso, tampa de rosca. Para que eles fazem isso? Para manter o vinho fresco. Quando você enrola o vinho, ele tem uma certa evolução. Esse aqui não, ele quer que o vinho se mantenha fresco. Entendeu? Por isso que eles inventaram esse aqui, o screw cap, para manter um vinho mais refrescante. Então, a gente falou de um mais básico, agora tem um top que vocês estão trabalhando, que é o azul. Mostra o azul e conta um pouquinho para o nosso telespectador que vinho é esse, que uvas, é um blend, né? Isso é um blend. Esse aqui é o famoso corte bordalês. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. É um vinho que passa 18 meses, carvalho francês de primeiro uso. É um vinho... Ou seja, é um carvalho francês novinho. Para o pessoal ter uma ideia, você tem o valor dele? Quanto custa um barril desse? 300 litros custa $1.000. $1.000. E aí você não usa ele de novo para esse vinho, porque senão o vinho não tem aquela qualidade. Não tem a qualidade. Para esse vinho top é somente barrica de primeiro uso mesmo. E aí ou você faz outro vinho ou você vende para quem faz o uísque e não tem problema, dá para fazer. Não, na verdade a gente usa as barricas já foram usadas para os vinhos mais simples. Entendeu? E esse Peñalolén, eu confesso, eu não tenho... Faz tempo que ele está no Brasil? Faz tempo sim. Já era de outra importadora, agora a gente está trabalhando com ele aqui no Brasil há em torno de 5 anos já também. E interessante dele, quem faz os outros é um artista chileno que chama Benjamin Lira. É um dos poucos artistas sul-americanos que tem quadros expostos no Museu de Milão e no Museu de Paris também. Bem interessante. Tem rótulos lindíssimos, maravilhosos, né? Para quem conhece aquela região do Chile e tal, ele pega muito da raiz mesmo, né? Ao pegar essas imagens, essas estátuas, assim, muito legal. Olha, Guilherme Rodrigues,
Obrigado pela entrevista, espero que você faça bons negócios aqui na primeira Expo. É a primeira Expo Vinho, eu tenho certeza que a gente vai ter muitas outras. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado, Guilherme. Guilherme Rodrigues da Vinos e Vinos conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente continua por aqui cobrindo essa primeira Expo Vinho do ABC. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente tem mais um bloco de saúde. Eu tenho a honra e a satisfação de visitar mais uma vez a clínica do Dr. André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna, aqui em São Caetano do Sul, na Rua Alegre. Dr. André, obrigado por me receber mais uma vez. Obrigado, Joaquim, o prazer é todo meu. Ótimo. A gente vai mostrar aí na tela, o pessoal está vendo já, algumas imagens de uma cirurgia minimamente invasiva. Conta para o telespectador que cirurgia é essa, como é que ela é feita? Então, assim, hoje a gente está tentando revolucionar o tratamento cirúrgico das patologias da coluna e da medicina de uma maneira geral, com técnicas minimamente invasivas para causar uma menor agressão para o paciente. Então, essa cirurgia que os nossos amigos telespectadores vão ter o prazer de assistir é uma cirurgia minimamente invasiva para o tratamento... De hérnia de disco, é isso? Para o tratamento de uma hérnia de disco lombar no nível L5-S1, que é o nível mais frequente que acomete a população, num paciente jovem aí, em torno de 45 anos, que tinha uma dor lombar típica com uma irradiação para a perna. Gostaria de lembrar para os telespectadores que esses procedimentos mais modernos, a gente consegue fazer o procedimento todo em mais ou menos de 11 a 15 minutos. Um tempo recorde, Recorde, né? exatamente. Sedação e anestesia local, então não precisa passar por aqueles desconfortos da anestesia e a gente tem um resultado de bom a excelente. Então não dá para comparar com uma cirurgia aberta em termos de resultado, mas a gente consegue um resultado e uma melhora importante dos sintomas do doente. Quer dizer, além do resultado ser muito bom, o fato de ela ser feita aí dessa forma minimamente invasiva permite uma recuperação mais rápida do paciente. Extremamente mais rápida. Então, uma cirurgia convencional, você teria uma recuperação total do doente em torno de 3 a 4 meses e um procedimento desse, em torno de 15 dias, você já tem uma recuperação bem... No hospital mesmo ele fica 2, 3 dias? 2 dias? 2 dias no máximo. Tá. Assim, a literatura permite até com que você dê alta para o paciente no mesmo dia do procedimento. Certo. Eu, particularmente, sou um pouco mais conservador, então eu gosto de deixar 48 horas internado para, se tiver alguma intercorrência nesse período, o paciente está dentro da instituição e ficar mais fácil da gente tratar as intercorrências que possam vir a acontecer, mas que são poucas. E a gente percebe pelas imagens aí, até o paciente mexendo o pé, ele fica acordado o tempo todo? Ele fica acordado o tempo todo. É claro que ele está sedado, então ele está com uma certa quantidade de medicação que causa um pouco de sonolência, mas o paciente está acordado, está lúcido, consciente. Respondendo aos estímulos verbais e motores. Certo. Realmente tem um pouquinho de dor e desconforto durante o procedimento, então quando termina o procedimento a gente toma o cuidado de pedir para o anestesista fazer algumas medicações que causam amnésia de 2 a 3 horas. Certo. Então o paciente em si ele não lembra do desconforto e da dor que ele passou durante o procedimento, mas o paciente está acordado, que é uma grande vantagem. Legal. Doutor André, o senhor falava da importância de se ter um diagnóstico precoce para o sucesso melhor desse tipo de cirurgia. Como é que as pessoas podem identificar algum problema, alguma dor que façam com que elas procurem um especialista? Fantástico, perfeito, Joaquim. As suas perguntas sempre me deixam muito feliz de ter a oportunidade de te responder. A gente veio trazer esse caso especificamente para os telespectadores para mostrar que problemas simples conseguem ser resolvidos de maneira simples quando o diagnóstico é precoce. Então, procurar o especialista de coluna no menor sintoma de dor. Tem dor cervical, tem dor torácica na região do tórax, tem dor lombar, já procura um médico para a gente ter um acompanhamento. Claro que as doenças da coluna podem desencadear sintomas
de maior gravidade. Você pode ter formigamento, perda de movimento, anestesia vaginal, anestesia peniana, perda de urina, perda de fezes, em últimos casos até impotência e até paraplegia ou tetraplegia. Mas o sintoma inicial geralmente é a dor. Legal. Agora, essas cirurgias, elas normalmente, os convênios, eles bancam elas, normalmente numa boa ou não? A gente ainda tem um certo impedimento e uma certa relutância do mercado em relação a pagar os procedimentos minimamente invasivos. Mas nos últimos 6 meses a gente tem tido muitas vitórias e muitas conquistas em termos de liberação desse tipo de procedimento. Então hoje eu diria para você que mais ou menos 60%, 70% das operadoras já autorizam esse tipo de procedimento, mas infelizmente a gente não tem esse tipo de procedimento no Sistema Único de Saúde. Agora, mas para quem tem um problema de hérnia de disco e sabe o desconforto que isso causa, as dores, mesmo que tenha que pagar uma cirurgia dessa, ainda vale a pena, porque não tem preço você se livrar de um desconforto desse tipo. Não tem preço você se livrar de um desconforto desse tipo. Em termos de um procedimento particular, é um procedimento muito mais acessível do que um procedimento aberto. O custo cirúrgico não é um custo tão alto para esse tipo de procedimento. Quer dizer, então, esse avanço científico, aí, tecnológico, além de tudo, ainda barateia o custo. Barateia o custo, tanto para a operadora, quanto para o médico, quanto para o paciente. Mas eu deixo de conselho para todos os telespectadores do seu programa que o ideal hoje é que a gente tenha um convênio de saúde. Independente do convênio de saúde, é fundamental que a gente tenha um convênio de saúde para se respaldar no caso de uma eventualidade. E hoje as pessoas que têm recorrido até a justiça, quando o convênio não paga, têm conseguido vitórias importantes. Exatamente, você ainda tem esse artifício do que a gente tem chamado hoje desse novo fenômeno, que é a judicialização da medicina. É verdade. Doutor André Evaristo Marcondes César, só para lembrar para o pessoal que o senhor está aqui na Rua Alegre? Estou aqui na Rua Alegre, número 598, São Caetano do Sul. Porque é importante, às vezes a pessoa fala, eu quero procurar, mas não sabe. Então já sabe onde procurar se tiver problema de coluna. Joaquim e seus telespectadores, muito obrigado pela oportunidade de poder passar um pouquinho do que eu aprendi aí para vocês. Então, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Doutor André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada informação, cada entrevista, cada notícia trazida nos blocos do programa de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!